paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o nosso segundo encontro, né, do nosso estudo do Evangelho de Lucas. Já de imediato, né, te convido a dar uma olhada lá no primeiro encontro, né? Se você não viu, né? Ele tem coisas muito boas aí dentro, tá? Muito agradável de estudar, né? E nós vimos ali, então, um pouco sobre a intenção de Lucas escrever esse evangelho. Vimos que ele é um médico, né? Era um médico, escreveu a Teófilo, né? Esse evangelho muito focado aos necessitados da época, aos órfãos, às pessoas pobres ali, os samaritanos, as mulheres, né? Mas também nós vimos ali que ele faz, então, a anunciação do nascimento de João Batista, que iria anunciar a vinda do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. E que ambos os casais, pais de João Batista, né, Zacarias e Isabel, e pai de Jesus, José e Maria, eram íntegros perante Deus. E eram pessoas corretas e andavam segundo a vontade do Senhor, em oração, em obediência à palavra de Deus, né? E foram abençoados na hora certa. Então nós vimos que tem um tempo de Deus na vida de todos nós, né, para o que está acontecendo. Mas nós vamos hoje entrar no capítulo 2 do Evangelho, né? E vamos também acrescentar algo que é um foco em todo o Evangelho e que depois ele passa para Atos dos Apóstolos, que também foi ele que escreveu. No início ali nós podemos ver que era um livro só, Atos dos Apóstolos, e o Evangelho de Lucas era uma literatura só, né? Então ele entra bastante no tema do Espírito Santo de Deus. Ele foca muito no Espírito Santo de Deus, Lucas, né? E nós já vamos ver de imediato isso também aqui, né? Então eu te convido a participar comigo agora, calmamente, né, da leitura inicial que nós vamos fazer agora, né? Tem em mãos, né, como eu tenho aqui, né, sempre um marca-texto, né, para que possa ir grifando as partes mais importantes que chamarem a atenção na tua Bíblia, que você também deve tê-la aí consigo, né? Temos caneta, lápis, né, anotações aqui para fazer, caderno, para que a gente possa interagir nesse estudo. Eu te convido já também a deixar um comentário, sempre poste um comentário, poste uma pergunta, agregue alguma coisa, conte uma experiência no comentário aqui embaixo no YouTube, né, para dar um pouco mais de interagir, para nós podermos interagir, outras pessoas também, né, interagirem, assim, agregar mais valores ao conteúdo bíblico que nós estamos aqui estudando. Dê o seu like, isso é importante para divulgar o vídeo, né? E se não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Amém? Vamos partir então agora para o capítulo 2. Te convido a abrir, começar a leitura pelo versículo 1. Agora então diz assim: o nascimento de Jesus Cristo, né? Nós vamos entrar agora no nascimento de Cristo. Lucas vai entrar no nascimento de Jesus, né? Porque nós já vimos no capítulo anterior, no vídeo anterior, o nascimento de João Batista. Então, João Batista anunciou o nascimento de Jesus. E agora o capítulo 2, de fato, entra nisso. Diz assim a palavra, acompanhe na tua Bíblia. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré da Galileia para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para ele na pensão. Peço perdão, aqui está muito quente, né? Eu estou na região equatorial e a gente, mesmo com o ventilador, fica muito quente, né? Às vezes ar-condicionado também não resolve, a região é muito quente aqui. Mas enfim, né? A gente vai seguir aqui o estudo, né? Para não perder o contexto, né? Nós vimos que foi anunciado então o nascimento de Jesus. Veja bem, né? Jesus nasceu aonde ele tinha que nascer. Havia uma profecia em cima do nascimento de Cristo Jesus
no livro de Miqueias, né? Miqueias capítulo 5 e versículo 2, ao qual nós vamos estar lendo para complementar aqui o nosso estudo. E vamos perceber então que Cristo Jesus, ele veio nascer exatamente onde tinha que nascer. Porém, nós podemos entender também que quem deu essa ordenância para que eles saíssem da região onde estavam e se dirigissem até Belém foi o próprio governador, foi o próprio rei, foi o próprio líder da época que disse para que eles saíssem de lá e se dirigissem a outro lugar para fazer um recenseamento. Ou seja, nós podemos já ver que Deus ele usa diversas pessoas para cumprir o seu propósito. Não importa quem seja, não importa o que está acontecendo, se nós estamos na vontade do Senhor, na obediência, quem estiver no nosso caminho, quem passar por nós, Deus vai usar para cumprir o propósito na minha e na tua vida. É fato, é realidade. Veja o que diz então em Miqueias 5:2. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que o dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios, terra prometida. E o texto segue mais adiante. Mas nós focamos no Miqueias 5:2, né, que anuncia o nascimento de Cristo em Belém. Então você veja que por causa da ordenança que veio, né, do imperador Augusto, né, que mandou uma ordem para todo o povo do império, né, então José e Maria se deslocaram, mesmo Maria estando grávida nos seus meses finais, porque logo em seguida nasceu Cristo, ela foi. Veja que ela poderia ter se negado, poderia ter se imposto, dizido que não, porque uma gravidez no final poderia ser cansativo, fatigante, caminhar, era estradas, deserto, enfim, não era como hoje que a gente pega um carro, um ônibus, um avião, um trem, não havia isso naquela época. Mas nada impediu eles, né, de cumprir a ordem dada pelo imperador. Mesmo diante de uma possível tribulação, um sofrimento ali, incômodo, ela foi, né? E por estar cheio, por muitas pessoas estarem indo, não havia lugar nas hospedarias. Então teve que nascer o menino Jesus numa manjedoura, lugar onde se alimentavam os animais. Por ser o menino Jesus, por ser o Filho de Deus, isso chama muito a atenção. Porque se vamos trazer para os nossos dias, se eu nascesse numa manjedoura, se alguém nascesse numa manjedoura, mesmo nos tempos antigos, que não fosse Cristo Jesus, talvez não fosse chamar tanta a atenção quanto o próprio Filho de Deus nascendo em um lugar tão simples, já de imediato nos trazendo uma realidade, um entendimento da simplicidade do rei. O Messias esperado pelo povo judeu nasceu numa manjedoura. O rei deles, naquela época, hoje nós sabemos que ele é o rei dos reis, ele é o nosso rei, ele é o próprio Deus em terra, ali nascendo em um lugar muito simples, demonstrando já como que seria o seu ministério, o foco do seu ministério, o foco que Lucas deixa claro ao longo de todo o seu livro. Aquelas pessoas mais simples, mais comuns, aquelas pessoas com maiores necessidades, justamente estas está o foco da pregação de Cristo. Amém? Veja então quem foi os primeiros a terem conhecimento do nascimento de Jesus. Seguindo o texto, nós vamos ver então no versículo 8 em diante, que naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos das ovelhas. E pastores eram pessoas muito simples, não eram pessoas de um alto nível social, né? E era uma profissão até na época antiga, né, menosprezada por muitos. Ninguém queria ser pastor naquela época, pastores de ovelhas, né? Veja que o rei Davi era um pastor, né? Pastoreava, então era o menor na casa, né? Mas foi justamente ele que se tornou o grande rei, o rei Davi. E então, os primeiros a receberem a anunciação
do nascimento de Cristo Jesus foram exatamente estes pastores. Apareceu a eles também um anjo, como apareceu a Zacarias, como apareceu a Maria, e falou, o menino Jesus nasceu na manjedoura, lá está ele. E eles se deslocaram e foram até lá. Foram até ele. A glória a Deus na maioria dos céus e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Né? No versículo 14. Então nós vamos ver que Jesus e Deus quer bem a todas as pessoas. Né? E ele veio para trazer a paz ao mundo, para trazer paz na terra. Jesus veio com esse intuito de propagar uma paz que o mundo não podia dar. Já não havia paz naquele tempo, já não havia paz antes dos tempos de Jesus e ainda hoje não há paz, mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Buscamos a presença de Deus e nós temos problemas, dificuldades, tribulações e vamos continuar tendo, mas vamos lidar com estas coisas de uma maneira cristã e vamos encontrar paz mesmo diante da tribulação, como Paulo e Silas adoravam na prisão. Eles encontraram paz onde a maioria estaria num total desespero. É incrível como é forte a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos dar sequência. Eu quero estar entrando aqui agora numa parte que é muito interessante, que é quando Jesus começa então a ser apresentado. Jesus começa a ser apresentado, né? Jesus nasceu e uma semana depois, diz ali no versículo 21, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus. Pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Eu quero parar aqui um pouco, né, para dizer que o nome dado a Jesus foi pelo anjo, foi por Deus. Assim como João Batista recebeu um nome dado por Deus, Jesus também. Eu e você estamos, como é que eu posso dizer, nós estamos com a mente aberta, o coração aberto, para recebermos nomeação da parte de Deus? Ou estamos fechados para isso aí, né? Quando Deus ele consegue alcançar uma pessoa e dirigir a vida dela, tudo que vem depois é bênção da parte do Senhor. Agora, a bênção que vem na vida não significa que não vai vir tribulações, dor, angústia, desespero. Não, vai vir coisas também que as pessoas do mundo enfrentam, porém nós, eu volto a dizer, enfrentamos de uma forma cristã, de uma maneira cristã. Amém? Deixamos que Deus nos nomeie, deixamos que Deus cuide de nós, né? Deixamos que Deus tome a direção das nossas vidas e nos conduza conforme Ele queira. Aqui é muito importante, eu quero ler um texto paralelo aqui, que a gente sempre faz isso, né, para que enriqueça o nosso conhecimento sobre circuncisão, né? Veja bem o que diz aqui. Por que eu vou ler isso? Porque Jesus ele veio e cumpriu toda a lei, porque ele veio para o povo judeu e ele precisava então ser aceito por esse povo, e o povo ainda vivendo na lei, obviamente, ia querer um rei que cumprisse a lei. Então Jesus não veio para descumprir a lei, não, ele veio para falar o que realmente a lei e queria dizer e botar ela realmente em prática, e a lei era a anunciação, preparação para a anunciação da vinda dele, e ele estava agora aqui, ou ali, de corpo, alma, diante deles. Havia nascido o menino Jesus, né? Então ele foi levado para ser circuncidado. Puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Olha bem, a circuncisão na Bíblia, aqui no texto que eu tenho, diz assim, tem profundo significado religioso e cultural. A circuncisão era um antigo ritual judeu que envolve a remoção do prepúcio dos meninos. Ela tinha vários significados, entre eles, primeiro, é um sinal de uma aliança especial entre Deus e o povo de Israel, iniciada com Abraão. Deus pediu a Abraão e sua descendência que se circuncidasse como um símbolo dessa aliança. Em segundo lugar, a circuncisão também tinha um significado espiritual. Ela representava a necessidade de pureza e obediência a Deus. No entanto, com a chegada de Jesus, né, o significado da circuncisão mudou para os cristãos. E ela deixou de ser necessária para mostrar obediência, e a ênfase passou a ser relacionada pessoal com ele. Independente de práticas físicas, agora nós temos a possibilidade de nos relacionarmos através do Espírito Santo de Deus, que Lucas foca muito, com Jesus Cristo, com Deus. Já não precisamos mais deste meio físico que na época era necessário para se encontrar com Deus.
mas era necessário, e Cristo cumpriu. Assim, a circuncisão na Bíblia tinha um significado tanto físico quanto espiritual, mas evoluiu ao longo dos tempos após a vinda de Cristo Jesus. Amém? Foi só o primeiro ato que os pais de Jesus levaram ele a cumprir. De novo, nós vamos ver aqui, como já vimos no vídeo anterior, a importância dos pais, né? Os pais é que estão levando Cristo neste momento, que ainda é um bebê, claro, a cumprir com a lei. Não é ele mesmo que vai fazer isso. Em outro momento posterior, sim. Mas agora ele depende dos pais. Veja a importância dos pais na educação de um filho. Amém? Dando sequência, Jesus então é apresentado agora no templo. Olha bem, chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer um sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei manda em Levíticos 12:8. Nós vamos ler também, né? Porque nós estamos focando hoje muito, o texto leva, né, aí muito ao Antigo Testamento, porque recém é a preparação para o povo, depois mais adiante, receber a notícia de que Jesus era o Messias esperado. Então ele tem cumprido até aqui tudo rigorosamente, conforme a lei mandava. Em 12:8 diz, de Levíticos, a Torá no Antigo Testamento. Diz assim, se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, se não há recursos, né, para uma oferta maior, leva-se uma oferta menor. O que se entende, então, que a família de Jesus era uma família bastante simples. Então, a simplicidade, ela está em torno do rei, né? E quem poderia esperar essa simplicidade toda no rei que eles estavam esperando? Porque Davi, com certeza, era um rei que tinha posse, Salomão teve posse, Saul teve posse, todo rei tem posses, né? Mas Jesus nasceu numa manjedoura, sua família era simples, a oferta no templo foi uma rolinha e 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta, que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura, entre outras coisas mais que estava fazendo, né? Que nós sabemos que tudo foi cumprido. Então nós vimos aqui que em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Aqui o foco da história parece que tem uma mudança, mas não, segue o contexto. Mas eu quero que você pare bem aqui e veja o versículo 25, amém? Eu vou até aqui destacar ele aqui porque é muito importante entender Simeão e também é importante mais adiante lá no versículo 36 entender sobre a profetisa chamada Ana. Nós vamos ver isso muito calmamente. Eu te convido sempre, né? Eu lembro que é muito importante você ver até o final o vídeo, né? Para que você possa receber da parte de Deus, né, um entendimento completo da mensagem de Cristo Jesus. Porque nada mais, nada menos do que o Lucas está fazendo é passar a mensagem que Cristo deixou para nós no Evangelho, que ele escreveu, porque toda a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que Lucas foca foi o que inspirou as Escrituras Sagradas. Então acompanhe até o final, em nome de Jesus, né? E veja que essa parte aqui é fundamental para o entendimento da mensagem. Então, no versículo 25 do capítulo 2, diz assim: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor, guiado pelo Espírito. Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei mandava, Simeão pegou o menino no colo, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparastes na presença de todos os povos, uma luz para mostrar teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. E o pai e o menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito deles. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Então, Simeão, diz a palavra, era piedoso, esperava
a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. É muito importante entendermos aqui que o Espírito Santo de Deus estava com Simeão. O Espírito Santo de Deus também estava com Zacarias, estava com José, com Maria, com Isabel, depois com João Batista. O Espírito Santo de Deus precisa estar conosco se nós queremos reconhecer Jesus. Você veja que ele foi reconhecido aqui ainda quando bebê. Muitos homens importantes da época, muitas pessoas importantes dos dias de hoje, muitas figuras ilustres não estão reconhecendo Cristo Jesus. E estão negando a palavra de Deus, e estão negando o Filho de Deus, porque não conseguem reconhecer Jesus, porque não conseguem encontrar a simplicidade em que ele se encontrou e que ele passou para nós. Então nós precisamos ter essa presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para reconhecermos Cristo Jesus. Mesmo diante da palavra de Deus, nós podemos estudá-la e não encontrarmos Cristo ou a vontade dele ou o entendimento se formos vazios do Espírito Santo de Deus. Não importa o que você estude, a quantidade que estude, a forma que estude, o que faça, sem o Espírito Santo de Deus, as verdadeiras revelações não virão sobre a minha e a sua vida. Até agora nós vimos que todos estavam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas mais adiante ainda no 36, como eu havia dito, havia ali também uma profetisa chamada Ana. Era viúva e muito idosa. Era uma profetisa, mulher, Ana, viúva e idosa. Por ser mulher, por ser viúva, por ser idosa, não poderia haver alguém mais rejeitado na época. Ela era mulher. Nós já sabemos que a mulher não tinha muitas oportunidades. Ela ainda era idosa. E por cima, viúva. Mas era profetisa. Então ela era filha de Fanuel, diz, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Então o que demonstra que esta mulher de fato tinha, algo de bom. Não era que ela estava nessa situação porque ela queria, mas ela foi casada e 7 anos depois perdeu seu marido e permaneceu então sem mais ninguém, porque estava, a palavra relatando está que ela é viúva, ou seja, ficou sem mais ninguém por todos esses longos períodos de ano. E o que ela fez agora que ela estava com 84 anos de idade? Diz a palavra que ela nunca saía do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Veja que exemplo a palavra de Deus nos traz. Ela permanecia constantemente no templo, em jejum, praticando orações. Quando chegou naquele momento, começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Amém? Nós vamos ver que também ela louva e glorifica o menino Jesus. Ela também reconhece ele ainda quando menino. Mas ela permanecia como os demais em constante oração, dedicação a Deus e visitações constantes no templo. Alguém que dedicava a sua vida a Deus. Esse é o segredo para mim e para você. Nós entregarmos verdadeiramente a Deus, adorarmos ao Senhor. A situação desses dois, Simeão e Ana, era uma situação que talvez não fosse favorável pelo texto. Simeão não esperava a vinda, não sabia quando, e quando chega ele está pronto para ir, para partir. Parece que há uma certa... Poderia haver aflição, uma ansiedade, como hoje nós esperamos muito a vinda de Cristo, e muitas pessoas podem estar perdendo a cabeça, se preocupando com isso, com aquilo, quando na verdade precisa ficar em paz e adorar a Deus e aproveitar os momentos aqui na terra com a família, com os cristãos, nas igrejas, louvando, estudando a palavra de Deus, e deixar que as coisas aconteçam conforme a vontade do Senhor e no tempo dele. Aqui é muito importante a calma, a paciência, a dedicação, a perseverança e a obediência. Diante dessas coisas todas, certamente o dia do Senhor se revelar para nós, se já não se revelou, acontecerá. E nós vamos ver que lindo é quando nós conseguimos escutar a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Então, nós vimos que Jesus estava cumprindo toda a lei e muito através dos seus pais. O Evangelho é isso, é o cumprimento da lei. Para graça de Cristo se estabelecer mais adiante. Amém? Então a volta para Nazaré, para nós encerrarmos o capítulo 2, e vamos entrar no capítulo 3 ainda,
para honra e glória do nosso Deus. Mas vamos encerrar o 2 aqui, né? Te convidando sempre, né, a lê-lo na sua casa. Não deixe que fique somente aqui na minha leitura, né? Mas sim você tira um tempo, né, reservado para ler o capítulo, ler o 1, ler o 2, depois ler o 3, né? Orando sempre a Deus e pedindo as devidas revelações da parte do Espírito Santo de Deus. Anote, grife, pergunte, poste no comentário. Vamos interagir. Então, quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria, era abençoado por Deus. E aqui se limita nessa fase de Jesus aí, da nascença ali, os primeiros dias, os primeiros meses, quem sabe até os 12 anos, se limita a dizer que o menino crescia forte e tinha muita sabedoria. E era abençoado por Deus, né? Então, é o que nós sabemos até aqui, vamos supor, da fase de criança de Jesus, né? Porque nós vamos entender que na cultura judaica não tinha a adolescência. E aos 12 anos, ele saía dos ensinos da sua mãe, diz o texto aqui, algumas anotações que eu tenho, né? E passava aos ensinos do pai. Né? O pai simbolizando a lei, né? Perdão aqui. Simbolizando a lei. Amém? Voltou tudo ao normal? Creio que sim, em nome de Jesus. Né? Então, seguimos, né? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, como falamos, né? 12 anos é uma idade importante. Eles foram à festa conforme o seu costume. Então, eles estavam até agora cumprindo tudo. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. E os seus pais não sabiam disso. Então, eles foram com Jesus até a festa lá da Páscoa, né? Como foram em um grande, saberemos hoje, de comboio, um grande número de pessoas, eles foram até essa festa, né? E eram todos conhecidos, obviamente, né? Quando regressaram, poderiam pensar que Jesus estava com algum parente, no meio de algum amigo, algum vizinho, ou algo nesse sentido, né? E não se preocuparam tanto, só foram ver que Jesus não estava no meio deles um certo tempo depois. Então, eles voltaram, né, e procuraram Cristo Jesus, onde que ele estava, onde que eles tinham ficado, né? Aí, 3 dias depois encontraram o menino, no versículo 46, diz, 3 dias após encontrar o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Mas claro, o texto já dizia que o menino crescia em sabedoria e forte, ele tinha a presença de Deus, era abençoado pelo mesmo. Então, quando ele se manifestou no templo aos 12 anos de idade, todos se admiravam com o que ele falava, porque ele tinha algo diferenciado nele e os demais sabiam. Ele já era, na verdade, admirado desde o seu nascimento. Desde o ventre da sua mãe ali, quando elas se encontraram, com Isabel e Maria se encontraram, né? Já houve ali uma manifestação no ventre de Isabel em relação ao ventre de Maria, ou seja, João Batista em relação a Jesus, de que aquele ali era alguém diferenciado. Não era apenas mais um bebê que viria nascer, mas era o próprio Filho de Deus. E até agora, aos 12 anos, as pessoas continuam se admirando com Cristo Jesus, agora com a forma como ele fala. E ele se manifesta no meio dos homens, adultos já. Porque nos 12 anos era quando a criança deixava de ser criança e passava uma fase adulta. Não havia a adolescência. E olha que fantástico, né? Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, porque viram ele ali, né? E a sua mãe lhe disse, meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, normal de uma mãe, de um pai estar aflito, né? Procurando você. Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Aqui, ele reconhece de quem ele é filho, e ele externa isso. Eu sou filho de Deus. Acima de eu ser filho de Maria, vamos dizer, filho de José, não biológico, claro, mas filho de José por amor, por consideração e tudo mais. Acima de tudo isso, eu sou filho de Deus. Isso para nós nos diz o quê? De quem nós estamos dizendo que somos filhos? Fisicamente falando, de um pai e de uma mãe biologicamente, mas espiritualmente somos filhos de quem? Entregamos nossa vida a Deus, podemos dizer que somos filhos de Deus? Podemos dizer que nós estamos crescendo em sabedoria, em obediência a Deus? O que nós olhamos no espelho
e vimos sobre nós mesmos o que nós estamos fazendo. Determina de quem nós somos filhos, o que nós estamos praticando, como está o nosso coração. Aqui é um momento que nós devemos parar no estudo, quem sabe até dar uma pausa no vídeo, para refletir como está a nossa vida e se nós podemos afirmar que somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque temos que estar em obediência a Ele, temos que estar segundo os seus mandamentos agora, os que Jesus resumiu: amarás ao teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É um momento de profunda reflexão no término do capítulo 2, e diz no final: conforme crescia Jesus, ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos pregando a palavra do Senhor com sabedoria, cada vez mais as pessoas vão querer estar no meu e no teu lado, mas não pelo interesse que nós podemos contribuir, mas sim como aquelas pessoas que Cristo se aproximou, que nada tinham para oferecer em troca, financeiramente falando. Ou seja, o que eu e você temos não é importante de fato para Deus, porque o que importa é a maneira como nós nos comportamos, é o nosso ser e não o nosso ter. Eles não tinham nada e agradavam a Deus. Cristo Jesus era muito simples e agradava a Deus e aos demais. Aqueles que tinham muito não estavam agradando a Deus. Amém? Terminamos aqui mais um capítulo, para a honra e glória do nosso Deus. Então temos concluído o capítulo 1 e o 2 já do Evangelho de Lucas, né? Mas vamos ver o capítulo 3 ainda, né? Então paramos aqui, né? Mas enfim, entramos nele então, né? Lembrando que você pode comentar, você pode se inscrever se não está inscrito, mas vá até o final do vídeo, amém? E vamos ler então aqui. O capítulo 3 fala da mensagem de João Batista, né? Você vai ver uma coisa aqui muito importante no começo, né? Eu vou citar alguns nomes que estão no Evangelho, claro, né? Que diziam assim, ó, presta atenção porque é importante isso aqui. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, governador da Galiléia, seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lissânias era o governador de Abilene, e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto. No deserto a mensagem de Deus foi dada. Não foi ali nesses lugares onde habitavam estes grandes homens aqui, mundanos, humanos, porque todos que foram citados aqui tinham grandes lideranças, eram homens admirados na época. Até hoje as histórias falam sobre seus feitos, porque eram reis, imperadores, sacerdotes, líderes religiosos, líderes políticos, econômicos, pessoas da alta sociedade. Mas a mensagem de Deus não estava sendo anunciada sobre eles, estava sendo anunciada onde? No deserto. Por João Batista, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se de seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então a mensagem de Deus anunciada no deserto, tudo estava longe da liderança destes homens, né? E a mensagem aqui que João Batista disse está resumida, né, no arrependimento dos seus pecados. Nós precisamos reconhecer que somos falhos pecadores, nos arrependermos disso, procurarmos nosso batismo, simbolizando um novo nascimento, e darmos sequências numa vida com Cristo Jesus, na vontade do mesmo, na obediência do Senhor. Isso aconteceu com o profeta, como o profeta Isaías tinha dito que iria acontecer. Nós vamos retornar também para ler Isaías 40, 3 ao 5. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade e verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer
isto, Isaías 40, do versículo 3 ao 5, a profecia se cumpre, e João Batista agora, que nasceu ali, relatado no capítulo 1, anuncia agora quem nasceu no capítulo 2, que é Jesus Cristo. Ambos parentes agora estão prontos para propagar a palavra do Senhor. Nós vamos ver que, claro, mais adiante ainda, Cristo passa pela tentação no deserto, no capítulo que vamos estudar no próximo vídeo, né, que eu já deixo aqui o convite para você ver, daqui a 2 dias, né, vamos estar postando no canal ali, acompanhe, mas por enquanto estamos ainda na anunciação de João Batista, né, na anunciação do João Batista, da vinda do Senhor, né. Diz que as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele, e ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, raça de víboras, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados, né? Ele não poupa as palavras, ele não tem medo. João Batista tem autoridade no falar, João Batista tem autoridade no pregar, porque João Batista sabia bem da onde ele veio, sabia bem a quem ele pertencia e sabia bem qual era a sua missão e o seu propósito. Um cristão deve ter isto determinado, esta certeza no seu coração, que você deve ser um propagador do evangelho, você não deve se envergonhar, você não deve temer, você não deve ter medo de falar a verdade, doa a quem doer. Você não precisa temer se o castigo humano vier sobre a tua vida, se a rejeição vier sobre a tua vida, porque maior que tudo isso é Deus. Apenas faça aquilo que Deus determinar para você, no teu íntimo, no teu relacionamento, você e o Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, essa revelação aconteça, você precisa andar conforme todos estes aqui que nós estamos conversando desde o começo andavam. Em obediência a Deus, em oração, em jejum, em consagração, em visitações constantes ao templo, no caso agora aqui, nos nossos dias de hoje, onde nós estamos cultuando e adorando ao Senhor. É ali que nós devemos ter o nosso convívio. Essa palavra, né, de Deus, que nós devemos nos apartar da roda dos escarnecedores. Nós não devemos ter comunhão com o mundo. E tantas outras coisas, como, por exemplo, fazer as visitações àquelas pessoas que nos dias de hoje precisam, e levar o evangelho, e levar uma necessidade básica, como já disse em outra oportunidade. Vamos trabalhar para o reino. Vamos nos dedicar à obra do Senhor. Afinal de contas, para que nós estudamos? Se Cristo veio no mundo para ser servo, eu e você estudamos a palavra do Senhor para quê? Não é só para aplicar nas nossas vidas, mas é para sermos servos e principalmente aplicar na vida do nosso próximo. Então ele diz aqui como que é o reino, é uma visão de como que é o reino de Deus. Ele diz o seguinte, ó, como no Sermão do Monte, muitas vezes, né, a gente cita ali que é uma visão de como é o reino de Deus, né, o oposto do reino humano. Aqui também João Batista já deixa um pouquinho dessa visão também, de como é o reino de Deus. É uma visão diferente do reino humano, uma visão diferente das pessoas têm. Ó, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Quem hoje quer dar alguma coisa ao seu próximo? Quem quer repartir o seu salário com alguém? Quem quer dar um prato de comida a alguém? Tá difícil, se não receber nada em troca. Muitas pessoas não estão nem aí para a situação que o outro se encontra. Alguns cobradores de impostos também chegaram para ser batizados. Eu perguntava a João: mestre, o que devemos fazer? E ele dizia, né, para os cobradores de impostos que tinham o costume de cobrar para mais, mas estavam buscando ali um arrependimento e um batismo e orientação. Ele dizia para eles: não cobre mais do que a lei manda. Respondeu João, ou seja, faça o seu trabalho, mas não cobrem para mais. Alguns soldados também chegaram ali e perguntaram: e nós então o que fazemos? E João dizia: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contente com o salário que recebe, se contente com o seu salário, se contente com o que você tem, não explore ninguém, não passe por cima de ninguém, trabalhe honestamente, seja fiel a Deus e aos propósitos do Senhor e aquilo que Deus te colocou para fazer no mundo. Ó, a esperança do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Aqui entra algo muito perigoso. Eu vou grifar aqui até, me dão licença, aqui no versículo 15 do capítulo 3, para nós falarmos sobre algo muito importante, porque João Batista estava operando e falando e
estava servindo a Deus, né? Operando e falando e anunciando a vinda do Messias, né? Mas alguns chegam e dizem para ele e começam a questionar, mas será que você não é o próprio Messias? Né? Olha só que perigo. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar para Deus, quando a gente começa a ficar bem na vida, espiritualmente falando, e até financeiramente falando, e outras questões, quem sabe, psicologicamente, socialmente, enfim, quando a vida começa a melhorar, porque nós voltamos para Cristo, né? Uma das coisas que acontece é a admiração de outras pessoas, principalmente quando você ou eu, quando saímos de um fundo de poço, de uma situação que parecia improvável, recebemos uma libertação, uma cura, uma transformação em nome de Jesus, as pessoas começam a nos observar, a nos analisar. E aí começa o inimigo a agir através de tais pessoas, né, querendo encher o nosso coração de soberba, orgulho, prepotência, arrogância. Porque olha só, João Batista agora poderia pensar que ele era quem ele não era. E ali poderia ele ter se perdido e poderia ter acontecido que a iniquidade entrasse no seu coração como entrou em Satanás, em Lúcifer, e se afastasse ali dos propósitos divinos de Deus. Nós precisamos manter a simplicidade diante do crescimento que vamos ter espiritualmente falando. Vamos começar agora a chamar a atenção de pessoas, não pela nossa destruição, não pelo nosso fundo de poço, não pela nossa depressão, não pelo vício, não pela prostituição. Eu não sei quais os caminhos errados que você que está agora assistindo, mas você não vai mais chamar atenção por isso. Você vai chamar atenção porque vai resplandecer em você o Espírito Santo de Deus. O brilho do Espírito Santo de Deus pode estar na sua vida, e isso vai chamar a atenção de tantos, inclusive do inimigo de Deus, que vai começar a colocar no coração sentimentos como este. Entrou em Eva algo parecido. Entrou ali em Davi quando adulterou com Betseba algo parecido, e em tantas outras pessoas ao decorrer da Bíblia. Tome cuidado com isso, mas olha como João Batista e a sabedoria. Olha o que ele diz: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo, com a pá que tem na mão. Ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes as boas notícias ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Ou seja, João Batista deixou claro: eu não sou Messias, nem sou digno disso, de ser chamado ou comparado a ele. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo de Deus. A ênfase já está clara no Espírito Santo de Deus. Tome cuidado para não pegar a honra e a glória de nada para você. A honra e a glória de todas as coisas, sejam quais forem, é de Deus. Quando você dá a Ele o seu devida honra, a sua devida honra, tudo caminha conforme a vontade do Senhor e nada pode se perder na sua vida. Amém? Então, o batismo veio e Jesus foi, então, finalmente batizado. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, aqui no versículo 22. Então, nós vamos terminando aqui, né? Nesse ponto, né, onde o Cristo é batizado, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, né, mas eu quero frisar algo mais importante aqui para concluir finalmente, né, nosso estudo, né, e já deixar o convite para no próximo estudarmos as tentações de Jesus. Eu gosto muito disso, né, do capítulo 4. Mas estamos encerrando o capítulo 3. E Jesus, ele cumpre então a aliança adâmica. Ele é a semente prometida em Gênesis 3:15. Jesus cumpre também a aliança com Noé, semita, filho de Sem. Jesus cumpre a aliança com Abraão. Ele é o verdadeiro filho, a descendência verdadeira. Ele cumpre a aliança com Moisés. Ele é o israelita da tribo de Judá. Ele cumpre a aliança davídica.
Ele é o verdadeiro filho de Davi que reinaria eternamente. Ele cumpre a aliança eterna, a aliança da Trindade. Ele é o Filho de Deus que vai governar sobre toda a terra. É isto que nós estamos vendo aqui, que Jesus até esse ponto cumpriu com tudo que precisava cumprir da lei do Antigo Testamento para começar uma nova história, para mostrar a verdade, para trazer a graça, para trazer uma nova realidade, para tirar o fardo de cima daqueles que eram excluídos, as quais os que pensavam que estavam na direção de Deus e não estavam colocando sobre o povo. A partir de então, agora aqui, bastava que o povo o aceitasse. Mas nós vamos deixar isso para mais adiante, amém? Então, desde já, eu te agradeço por mais esse dia em que passamos junto, por mais esta aula, né? Te animando, né, a seguir aqui comigo, né, e ver os demais capítulos que serão postados logo em seguida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.